Mateus 11, queria saber o tamanho da sua fome, o tamanho da sua necessidade. Deus, Ele age muito, na verdade, Ele usa vamos dizer assim, um vetor, um motor, que é a necessidade. E eu sempre coloco em minha oração, ora a Deus, coloque em mim fome e sede, que eu tenho sempre fome e sede da tua presença. Você costuma orar com fome e sede? A palavra de Deus fala que Ele coloca em nós, em Filipenses, coloca em nós o querer e o efetuar. O querer e efetuar é a obra de Deus. E sabe por que eu peço fome? A maioria diz que pede fome e sede. Sabe por que eu peço fome de Deus? Porque eu não quero buscar Deus por uma necessidade. Eu não quero buscar Deus por uma doença, por uma dívida, por uma coisa, né? Porque é muito natural nós buscarmos a Deus. Deus permite que algumas coisas nos alcancem para nos aproximar dele. Você já ouviu isso? Algumas coisas elas acontecem e a forma como Deus usa aquilo para o nosso bem é permitir que aquilo nos aproxime de Deus. Que nós sejamos sempre motivados a buscar a Deus, porque nós temos fome e sede de mais da sua presença, de mais intimidade, de mais renovação, revelação. Seja sempre esse o motivo de buscarmos a Deus. Buscamos a Deus, né? Serão 6 dias. 6 dias, mas que não serão somente os 6 dias. Nós buscaremos a Deus os 365 dias do ano. Amém? Amém. Faremos esses 6 cultos. E as palavras ministradas, elas não serão só para os próximos 6 meses, ela é para a nossa vida inteira, para até o dia de nós nos encontrarmos com o nosso Senhor. E que essas palavras desses dias possam gerar em nossos corações ainda mais fome e sede por Ele. O tema, né, é um lugar de descanso. E o texto que o Dejair leu lá em Hebreus, provavelmente nós vamos falar nele na sexta, sábado e domingo. O autor ele fala assim: esforcemos-nos por chegar ao lugar de descanso. Você percebeu isso no texto? Há um esforço que nós precisamos fazer. Quando Jesus ele nos diz a parábola, a palavra verdadeira, verdadeiro, ele fala que há um esforço cristão. E o nosso esforço é de permanecer nele. E esse esforço para permanecer nele é também um esforço para você, né? Romanos 5:1 tem um dos textos mais importantes da palavra de Deus. Quando o diabo vem com aquela acusação contra você, você diz que está escrito em Romanos 5. Mas para você ter paz com Deus, você precisa se esforçar nisso. Um lugar de descanso, você vai ver ao decorrer dessa semana, muita coisa você já viu, e estar em um lugar de descanso não significa que é um lugar onde você vai estar pleno e acabado. Todos os dias há uma medida maior, há algo diferente de descansar em Deus. Então você vai aprender aqui, depois você pensa, já estou no lugar de descanso, eu já sei o que é a graça de Deus, eu já vivo pela graça, eu não vivo pelas obras, eu não estou sobrecarregado pelo meu pecado, pelas coisas que me acontecem, mas você vai identificar que é assim cada vez mais, uma medida maior. Nós não conseguimos esgotar esse lugar de paz. Isso é muito bom, não é? Porque imagina só, o lugar que você desfruta hoje de descanso, eu tenho para te dizer que ainda há uma experiência ainda mais avassaladora para tomar o seu coração. E com Deus é sempre assim.
tá? Em todas as coisas que nós fazemos, sempre existe mais. Nunca você pode ter, eu tenho toda a compreensão da graça, eu tenho toda a compreensão da paz, eu tenho toda a compreensão de descansar em Deus. Uma coisa que eu te digo, toda a compreensão de intimidade com Deus, há sempre mais. Por isso que nós clamamos por Deus. Deus, eu quero ter mais fome e sede, porque eu quero cavar mais fundo, eu quero ir mais fundo na Tua presença. E o texto que nós vamos falar essa noite, eu não vou começar com Mateus 28, 11 e 28. Nós vamos começar um pouquinho antes. Abre a sua Bíblia comigo, Mateus 11. Nós vamos ler a partir do verso 16. Ao que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós tocamos flautas, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem, aí um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Então, Jesus começou a denunciar as cidades que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo eles se teriam arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será levado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Esse é um texto que antecede a mensagem que nós vamos usar na série. Eu acho que é muito importante nós termos a compreensão do que ocorre no capítulo 11. A gente não pode pensar palavras da Bíblia e usá-las da maneira como nós queremos. E na verdade ficaria incompleto o entendimento do repouso se nós não entendermos a ação que é necessária antes de entrarmos no repouso. E a ação que é necessária antes do repouso, ela está descrita aqui nesses versos que nós lemos. Às vezes pode parecer um pouco esquisito se você o lê pela primeira vez, parece sem sentido às vezes as coisas que Jesus fala. Eu quero trazer um ponto de clareza do que é que Jesus está trazendo para nós aqui. O capítulo 11, ele começa com um verso dizendo que Jesus ele despede dos discípulos e continua a pregar, continua a ensinar a palavra de Deus. E ele continua a ensinar a palavra de Deus enquanto chegam dois discípulos de João. Chega dois discípulos de João e pergunta para Jesus: Jesus, tu és mesmo o Messias que havia de vir? Eu ouço pregadores dizendo que por essa declaração de João Batista, ele não teria sido salvo, ele teria duvidado. Mas nós não temos essa informação, e na verdade Jesus, no decorrer da sua explicação, ele faz um elogio para João Batista. Ele diz que João é o maior dos homens que já viveram até os dias dele. Quando os discípulos de Jesus perguntam para Jesus se ele é mesmo aquele que deveria de vir, Jesus dá uma resposta não objetiva, porque ele não queria se anunciar como o rei dos judeus. E o que ele fala para os discípulos de João? Vocês têm visto as coisas que têm acontecido? Os milagres,
os sinais e as maravilhas que aconteceram? Contem isso para João. E eles dizem: não, tudo isso nós já contamos. Um bom entendedor, conhecendo a palavra de Deus, saberia que os sinais que Jesus fez eram os sinais do Messias. Então, João Batista entenderia: não, pelos sinais, pelos milagres que ele realiza, ele é sim o Messias prometido. Veja que não há problema de você ter dúvidas. Quantos momentos na nossa vida nós estamos numa encruzilhada? Quantos momentos na nossa vida nós estamos num momento onde a dúvida ela bate no nosso coração? O problema não é a dúvida. O problema é, diante da dúvida, você deixar de crer nas evidências. Você está me acompanhando no raciocínio? Então, você ter dúvida diante de uma carta de demissão, diante de um diagnóstico de doença, diante de qualquer coisa que te abale, o problema não é você ter dúvida. O problema é a dúvida persistir em você diante dos sinais que já foram te revelados, andar para trás. Nós não temos evidência que João andou para trás. Só temos evidência de que ele ficou com dúvida, porque ele estava preso. E Jesus estava fazendo a obra, ele pensou assim: quando é que vai se levantar as legiões para derrotar o Império Romano, para constituí-lo como rei? Então, diante da dúvida, diante daqueles momentos onde Satanás tenta te fazer parar, te fazer retroceder, olhe para as evidências. Quantos de nós temos evidências de que Deus é bom e trabalha na nossa vida? É muito bom essa retrospectiva, você olhar para trás e você ver o que Deus já fez por você. Isso te dá um ânimo para, diante da dúvida, você vencer o momento de dúvida. Você vencer aquele momento onde parece que não está dando certo. Assim como João Batista foi esclarecido, aquelas pessoas, os fariseus que estavam ao redor, também tinham que ter tido a mesma conclusão. Quando Jesus fala para João: olha só, não vou te dar a resposta, olha os sinais. Quando aqueles fariseus, eles olham os sinais, eles não têm essa percepção de que estão diante do Messias. Vou até gravar um vídeo, vou postar, chamando para uma mensagem que eu fiz na virada. E o vídeo vai ser assim: você não precisa de um milagre. Você sabia disso? Nós não precisamos de um milagre. Sabe qual o dom do Espírito que eu mais ambicionava? Dom de operar maravilhas. Eu pensava comigo assim: não é possível que se eu me desse o dom de operar maravilhas e eu saísse por aí curando as pessoas, não é possível que o Tangará da Serra não fosse se render ao pé do Senhor. E a resposta que eu encontrei na Bíblia depois é possível. É possível. É possível que você e eu, mesmo diante de um grande milagre, aquilo não seja capaz de converter o nosso coração para o Senhor. A palavra de Deus nos mostra, no mesmo livro de Mateus 16, que os fariseus pediam para Jesus: faz-nos um milagre, mostra-nos um sinal. Aí Jesus fala: olha só, uma geração má me pede um sinal. O único sinal que vocês terão é o sinal de Jonas. E é uma palavra que ela é aplicada para nós hoje. O único sinal que nós precisamos é o sinal de Jonas. Qual é o sinal de Jonas? Ficou 3 dias no ventre de uma baleia e depois foi regurgitado.
Esse é o sinal que nós precisamos. Jesus morreu 3 dias, esteve debaixo da terra, mas ressuscitou. Para nós é o suficiente. Para nós a pregação desacompanhada dos milagres e maravilhas é o suficiente. Quando tem a passagem lá em Lucas do rico Lázaro, quantos conhecem a passagem do rico Lázaro? E lá, o rico fala: por favor, Deus, levanta Abraão para que ele possa pregar para os meus parentes. Eu tenho 5 irmãos que não conhecem o Senhor. E o que Jesus dá a resposta para ele? Jesus fala para ele assim: eles têm Moisés e os profetas. Se a pregação da palavra não é suficiente, ainda que ressuscitasse alguém dos mortos, eles não se converteriam. A lógica de Deus às vezes é diferente da nossa lógica, ou melhor dizendo, a nossa lógica é diferente da lógica de Deus. E aí Jesus diz para eles: nenhum sinal lhes será dado. Quando nós entramos nesse texto que nós lemos aqui, a partir do verso 16, agora você já está ambientado comigo, ao que posso comparar esta geração. É uma frase que poderia ser colocada hoje. Ao que podemos comparar esta geração, a nossa geração, a desses dias. Ele faz aqui uma citação poética. Ele diz: são como crianças, e essas crianças aqui são mimadas. E nós falaremos amanhã de ser como criança. Essa criança aqui é uma criança mimada. Toca flauta e ela não se alegra. Toca uma canção triste e ela não chora. E ele explica depois: veio João Batista, que jejuava, que era, a gente fala, uma seta, tinha um rigor muito grande. Ele era alguém nos nossos dias, seria alguém que colocaríamos como cheio do óleo. Aquela pessoa, sabe, que não vê televisão, não tem internet, só come, é um vegetariano, alguém que é separado, é consagrado. Eles olhavam para João Batista e encontraram um defeito em João Batista. Aí Jesus conta dele mesmo: vim eu, comendo e bebendo, estando com os pecadores, também me condenam. Aí o que Jesus fala então? Vocês não sabem o que querem, ou vocês são mestres em dar desculpas. Vocês são mestres em dar desculpa. Pastor Josué diz assim, não sei se é dele, mas eu já ouvi ele falando: quem é bom de desculpa é ruim de arrependimento. Você já ouviu essa frase? Quem é bom de dar desculpa é ruim de arrependimento. Jesus está falando assim: eles são bons em dar desculpas. Eu não vou naquela igreja por isso, não vou naquela igreja por aquilo. E acaba que nenhuma igreja é boa, porque todas as igrejas vão ter algum tipo de problema. Nós somos bem jovens, não estou profetizando, mas pode ser que tenhamos alguns problemas. Não temos problemas, não existe um lugar, existe um lugar perfeito, lá na Nova Jerusalém, mas é um tipo de pessoa que ele dá desculpa para tudo. Eu estava lendo um comentário do J.C. Ryle. Ele diz assim, ele é um pregador inglês lá de 1700. Se a gente prega no púlpito uma mensagem que a graça ela é suficiente e que a salvação vem apenas pela fé, nos acusam de ser antinomianos. Antinomianos é uma pessoa que vive fora da lei. Mas se por outro lado nós pregamos uma mensagem que fala da necessidade de santificação
para cumprimento do Evangelho na própria vida, nos acusam de sermos legalistas. O que ele quer dizer? Você prega de um jeito, uns reclamam. Você prega de outro, outros reclamam. Ou os mesmos reclamam, melhor dizendo. Isto é uma característica de alguém que é ruim de arrependimento. Esse arrependimento, ele não é um arrependimento só para salvação. Há uma teoria que circula aí que você pede perdão pelos pecados uma vez só. Quando você recebeu Jesus, você ali pediu perdão pelos seus pecados, e você tem que tomar posse agora do perdão de Deus, e você não precisa mais se arrepender de nada. Mas é uma doutrina falsa. O arrependimento ele tem que estar lado a lado de um cristão fervoroso. Todos os dias há um lugar para arrependimento. Todos os dias há um lugar para nos arrependermos, porque todos os dias nós temos uma revelação mais elevada de Deus. Todos os dias nós conhecemos Deus de uma forma mais profunda. E todos os dias nós temos que nos arrepender de ter perdido tempo, temos que nos arrepender de ter feito de outra forma, temos que nos arrepender de não termos entregado antes. Aqui você vê poucas vezes, olha só, poucas vezes você vê Jesus com palavra de condenação na boca. Jesus, ele tinha, a metodologia de Jesus deve ser a nossa metodologia como cristão. Como que Jesus pregava o Evangelho? Primeiro, ele apresentava o Evangelho. Ele não acusava as pessoas. Jesus não acusava as pessoas, ele apresentava o Evangelho. Então você apresenta o Evangelho e não envia as pessoas para o inferno. Você apresenta o Evangelho. Você mostra que há uma saída, você mostra que há uma possibilidade. É a boa notícia do Evangelho. Mas aqui Jesus, ele condena essas três cidades. Ele condena Corazim, Betsaida e Cafarnaum. A condenação a essas cidades era pela prática que elas faziam. Jesus condenou a prática dessas cidades. Nós fizemos um paralelo com Jonas, né? Quando Jonas ele vai pregar em Nínive, ele prega contra a prática da cidade, não é? Quando Jesus aqui levanta um ai, esse ai é um ai de condenação. São três ais. Então ele levanta uma palavra de condenação. Ele condena essas cidades por causa da prática delas? A resposta é não. Jesus não está condenando essas cidades por causa da prática delas. Jesus está condenando essas cidades porque elas não se arrependeram, porque não se achou arrependimento nelas. Você sabe qual o pecado que leva alguém para o inferno? Lá em João, Jesus diz muito claro, é o pecado no singular. É só um pecado que leva as pessoas para o inferno. Então não fica preocupado se ela bebe, se ela fuma, se ela fornica, se ela faz... Primeira coisa, preocupa em pregar o Evangelho para ela. O pecado que leva alguém para o inferno é de não crer no nome do Senhor Jesus. Este é o pecado que leva alguém para o inferno. Ou por acaso todos nós aqui somos santos já? Nenhum de nós temos pecado. Por que nós falamos que podemos ter segurança na salvação? Por que eu posso hoje dizer, ainda que cometa pecados, ainda hoje eu posso dizer que a minha salvação ela está garantida? Porque ela não depende do que eu faço, ela depende do que Jesus fez. E o pecado que me levava para o inferno não me leva mais, porque eu já confessei Jesus como meu Senhor e Salvador, e eu entreguei a Ele, não só uma vez, todos os dias eu entrego a minha vida ao Senhor,
para que Ele tenha primazia sobre os meus pensamentos. O pecado que estava levando essas cidades aqui é o arrependimento. Vamos lá, verso 20. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres. Por quê? Porque não se arrependeram. E aí ele usa o exemplo de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom eram duas cidades ímpias, pagãs, que o judeu não conseguia nem sentir o cheiro de lá. E Jesus fala: olha só, se tivesse acontecido esses milagres lá em Tiro e Sidom, o que tinha acontecido? Eles tinham se arrependido. O problema é que vocês não se arrependem. O problema é que vocês são de duro serviço. Aqui é para salvação, mas podemos aplicar isso aqui também para a nossa vida. De repente, o fardo que você precisa se livrar essa noite é um fardo que você vai desatá-lo se arrependendo e deixando de arrumar uma desculpa. Se nós soubéssemos o tanto que desculpas atrapalham a nossa vida, pararíamos de dar desculpas, pararíamos de arrumar desculpas. Tem pessoas que são muito engenhosas, vamos lá pensar em algumas desculpas para não vir na igreja. Algumas coisas. Vai chover. Mas olha só, eu escutei uma assim esses dias, porque eu estou doente. Se eu sou doente, eu preciso ir para o hospital, e a igreja para o hospital. Às vezes nós arrumamos tantas desculpas, e isso é o que está fazendo o seu fardo ficar cada vez mais pesado. Para um casamento melhor, para seus filhos estarem melhores, para a sua vida ficar melhor, de repente era um caminho mais fácil você só se arrepender e mudar de vida. Ele fez uma comparação com Tiro e Sidom, com Corazim e Betsaida. E ele faz uma outra comparação. Cafarnaum, ele faz a comparação com Sodoma. Imagina só, Cafarnaum é a cidade onde mais teve milagre. Se você olhar o capítulo 8 e 9 de Mateus, 5 dos 10 milagres foram feitos em Cafarnaum. E ele faz uma pergunta: Cafarnaum vai para o céu? Não, Cafarnaum vai para o inferno. Eu fico pensando no exercício que eu faço na minha vida, você analisa. Será que o que Deus fez na minha vida, o impacto de todas as coisas que Ele fez, será que eu andei o suficiente? Porque eu fico imaginando assim, Deus foi tão bom comigo, Deus fez tantas coisas na minha vida. Se Ele tivesse feito na vida, vou pegar aqui um amigo de infância, do Bruno, sabe, nem sei onde ele está hoje, mas se Ele tivesse feito isso na vida do Bruno, será que ele estaria no mesmo patamar que eu estou? Ou ele estaria mais lá na frente? Será que Deus tivesse empoderado uma outra pessoa da forma como Ele fez comigo? Será que era só até aqui que essa pessoa teria chegado? Será que eu não estou, de alguma forma, limitando a agir de Deus? De alguma forma, através do meu não arrependimento, da minha não... O arrependimento, ele é muito amplo, ele inclui submissão, ele inclui esse desejo de você fazer diferente, porque a desculpa, o que é desculpa? Desculpa é tirar a culpa, né? Lá em casa eu ensino para as minhas filhas,
Então tem coisas que é pedir desculpa e tem coisas que é pedir perdão. Então quando eu falo desculpa, foi sem querer, não foi por minha culpa. Então se eu pisei no seu pé, eu vou pedir o quê? Desculpa, tira a culpa. Se eu fiz por intenção, eu tenho que pedir perdão. Então, a desculpa, o que ela é? Quando você arruma uma desculpa, quando você dá uma desculpa, eu não li mais a Bíblia por isso. Eu não oro mais. Eu não participo da semana de oração por isso. A desculpa é uma carga que você coloca nas suas costas para justificar a sua inércia. A desculpa é uma carga que você coloca nas suas costas para justificar o seu comodismo. Por que você não avança? Por que você não rompe? Então a desculpa ela é muito prejudicial para nós. O arrependimento, ele é um reconhecimento de que precisa ser mudado. Não, estou errado. Não está certo esse comodismo. Não está certo essa apatia. Não está certo eu ser um crente a longa data e não ter lido a Bíblia algumas vezes. Não está certo eu ser um crente de longa data e não ter nenhum relacionamento com Deus durante a semana. Não está certo eu ser um crente de longa data, continuar com esse vocabulário, continuar com esse procedimento, continuar com esse pensamento, continuar com essas prioridades. Não está certo, e eu vou me arrepender disso. E quando eu me arrependo dessas coisas, há salvação. O arrependimento, olha só, ele pode parecer dolorido, ele pode parecer ruim, mas ele sempre é acompanhado de salvação. Você se arrepende, entrega a sua vida para o Senhor e Ele te traz salvação, Ele te faz membro da família de Deus, Ele te livra do inferno, mas principalmente te livra da ira de Deus e te faz uma nova pessoa. Se você se arrepende de algum mau comportamento, esse mau comportamento ele é contra você, e quando você se arrepende dele, quando você se livra dele, você se livrar dele é para você uma salvação. Eu me sinto salvo quase que todos os dias, porque todos os dias eu vejo alguma coisa que precisa ser melhorada, que eu preciso arrumar, que eu preciso caprichar mais. Arrependimento, ele traz salvação. Desculpa, ele traz peso para você. Nós precisamos, eu vou repetir a frase, parar de arrumar desculpas, porque quem é ruim de desculpa, quem é bom de desculpa, perdão, quem é bom de desculpa é ruim de arrependimento. É ruim de arrependimento. Quando ele termina aqui, não é nesse texto, é no texto que ele fala a respeito de Nínive, lá, quando ele fala com até a palavra do Lázaro rico. Nínive, ele ouve uma palavra dura e ele se arrepende. Nós podemos, com a palavra dura ou com a palavra branda, em todo tempo andar em lugar de arrependimento. Nada vai trazer mais descanso para a sua alma do que parar de arrumar desculpas e se arrepender. Parar de arrumar desculpas e colocar culpa nos outros, colocar culpa nas coisas e mudar você de vida. Hoje minha filha estava fazendo, eu queria fazer alguma coisa ali, acho que um picolé, alguma coisa assim. E aí ela deixou a pilha do mix que ela abriu e deixou cair lá embaixo. E ela quis culpar todo mundo, né? Eu, a Maria Júlia, não. Isso não vai te ajudar em nada.
colocar a culpa no presidente, colocar a culpa no seu patrão, colocar a culpa até na gente mesmo. A gente coloca, eu sou assim. E às vezes, olha só, vou te dar uma dica aqui. Quando você conversar comigo e eu concordar às vezes com alguma vamos dizer, desculpa sua, não quer dizer que eu estou endossando, continue fazendo. Concorda você assim mesmo, pode ir fazendo. E meu coração está assim, Senhor, que se enxergue, que haja lugar de arrependimento. Porque não adianta às vezes a gente falar muita coisa. Eu sei muito bem o poder limitado que há na minha palavra, mas eu confio muito no poder ilimitado que é da ação do Espírito Santo agindo na vida das pessoas, trazendo convicção de pecado, de procedimento errado. Que o Senhor possa nessa semana encontrar em nós lugar de arrependimento, que esse fardo pesado que você carrega, qualquer desculpa em qualquer coisa, criando às vezes limitação que você nem tem. Às vezes você cria uma limitação para poder justificar alguma falha. Nós queremos um lugar de descanso, nós queremos acessar um lugar de descanso. E quando nós acessamos esse lugar de descanso, nós precisamos encontrar um lugar de arrependimento.